Existe um sistema que gera eletricidade diretamente do seu telhado, sem precisar de painéis solares, sem baterias, sem permissões e sem contrato com ninguém. E o mais estranho é que quase ninguém fala sobre isso, mesmo sendo algo que pode ser feito com poucos dólares em materiais simples. Ele foi descoberto há mais de 200 anos, mas desapareceu lentamente do conhecimento comum. Não porque não funcionava, mas porque funcionava bem demais. Porque a eletricidade que você não consegue medir não pode ser cobrada. E aquilo que não pode ser cobrado não sustenta uma indústria que movimenta centenas de bilhões de dólares todos os anos. E essa é a parte que deveria te chamar a atenção, porque não estamos falando de uma teoria obscura ou de um experimento que nunca saiu do laboratório, estamos falando de um princípio físico real que pode estar acontecendo no seu telhado todos os dias sem que você perceba. Se esse tipo de conhecimento faz sentido para você, escreve nos comentários "Quero entender" e já deixa o like porque isso ajuda esse tipo de conteúdo a continuar aparecendo. E se inscreve no canal Segredos da Natureza, porque aqui a gente traz de volta aquilo que o sistema tentou fazer você esquecer. Para entender como isso começa, você precisa voltar para 1821, quando um físico chamado Thomas Seebeck estava trabalhando com 2 tiras de metal em seu laboratório, uma de cobre e outra de bismuto, sem nenhuma intenção de criar um gerador ou qualquer tipo de sistema de energia. Ele apenas conectou essas 2 peças formando um circuito fechado e aqueceu uma das extremidades, e foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Diante dos seus olhos, a agulha de uma bússola próxima começou a se mover, mesmo sem haver combustível faísca ou reação química visível. Seebeck ficou observando aquilo tentando entender o que estava acontecendo, porque de alguma forma ele havia gerado um campo eletromagnético usando apenas calor e 2 metais diferentes, algo simples demais para parecer importante, mas poderoso demais para ser ignorado. Ele publicou os resultados naquele mesmo ano e cientistas por toda a Europa começaram a repetir o experimento confirmando que aquilo não era um erro, mas sim um fenômeno real, que passou a ser conhecido como efeito Seebeck. A lógica por trás disso é direta: 2 metais diferentes combinados com uma diferença de temperatura geram eletricidade sem partes móveis, sem combustão e sem necessidade de manutenção, algo que por muito tempo ficou restrito a livros e laboratórios. Mas existe um detalhe que muda tudo quando você sai da teoria e olha para o mundo real, porque essa diferença de temperatura já acontece naturalmente todos os dias em um lugar que você raramente observa dessa forma: telhados metálicos. Durante o dia, eles absorvem calor do sol e podem atingir temperaturas extremamente altas, e durante a noite liberam esse calor para o ambiente e esfriam rapidamente, criando um ciclo constante de variação térmica sem custo e sem esforço. Um telhado pode facilmente ultrapassar 60 ou 70 graus durante o dia e cair para perto de 10 graus durante a madrugada, criando uma diferença de temperatura que se repete todos os dias do ano. E foi exatamente nesse ponto que a teoria começou a se transformar em aplicação prática. Engenheiros perceberam que, ao conectar metais diferentes diretamente nessas superfícies, poderiam aproveitar essa variação térmica para gerar corrente elétrica contínua sem depender de combustível, motores ou sistemas complexos. O resultado foi algo simples, mas difícil de ignorar. Eletricidade gerada de forma passiva, sem intervenção, sem custo operacional. E mais importante do que tudo, sem depender de ninguém. Algo que à primeira vista parece apenas uma curiosidade, mas que começa a mudar completamente de significado quando você olha para o que aconteceu depois. Porque é exatamente nesse ponto que a história começa a ficar estranha, não porque a descoberta deixou de funcionar, ou porque a ciência encontrou algum erro, mas porque algo ao redor dela começou a mudar de forma silenciosa. E esse detalhe faz toda a diferença, porque não foi a física que deixou de funcionar, foi o sistema ao redor dela que mudou completamente a forma como esse conhecimento chegava até as pessoas. Agora que você entende como essa descoberta saiu do laboratório e chegou até algo tão comum quanto um telhado, a próxima pergunta surge quase automaticamente: quanto isso realmente gera na prática
e se isso pode ser levado a sério como uma fonte de energia ou se é apenas um experimento interessante. Uma única junção entre dois metais diferentes com uma diferença de temperatura em torno de 30 graus pode gerar algo entre 0,2 e 0,7 volts, o que parece pouco quando visto isoladamente. Mas essa não é a forma correta de pensar nesse sistema, porque ele nunca foi projetado para funcionar sozinho. Assim como pequenas pilhas que juntas alimentam dispositivos maiores, esse sistema funciona em escala conectando várias junções em série para somar a voltagem total e com cerca de 20 pares já é possível alcançar entre 4 e 14 volt, o suficiente para alimentar iluminação simples, carregar dispositivos e manter pequenos sistemas funcionando de forma contínua. E quando você começa a aumentar essa estrutura, aproveitando áreas maiores do telhado e diferenças térmicas mais intensas, o desempenho cresce junto com estudos mostrando que, em condições ideais, é possível atingir até 120 watts por metro quadrado quando a variação de temperatura se aproxima de 50 graus. O detalhe mais interessante é que essa diferença térmica não é rara nem específica de um lugar, porque na maior parte do mundo, o ciclo entre o calor do dia e o frio da noite cria variações de 20 a 40 graus com frequência, o que significa que essa fonte de energia já existe naturalmente e continua acontecendo todos os dias. E existe um ponto que quase ninguém comenta quando fala sobre geração de energia: esse sistema continua funcionando exatamente quando outros param, porque durante a noite, enquanto os painéis solares deixam de produzir completamente o telhado, ainda mantém uma diferença de temperatura em relação ao ar mais frio, permitindo que a geração continue por horas. Isso cria um efeito complementar que muda a forma como você enxerga a energia residencial, porque deixa de ser uma questão de depender de uma única fonte e passa a ser a soma de processos naturais que já estão acontecendo ao seu redor. Mas é exatamente nesse momento que a conversa começa a sair da física e entrar em algo maior. Porque quando você percebe que é possível gerar eletricidade com dois metais e calor natural, surge uma implicação que vai além da tecnologia. Isso significa independência. E independência energética não se encaixa facilmente em sistemas que dependem de controle e medição constante para funcionar. A indústria global de energia elétrica movimenta centenas de bilhões de dólares todos os anos apenas com distribuição e cobrança residencial. E todo esse modelo depende de uma estrutura simples, onde você consome, eles medem e cobram continuamente. Para que isso funcione de forma estável, você precisa depender da rede, não pode ter alternativas simples que funcionem fora do sistema e não pode gerar energia de forma invisível sem passar por medidores e contratos. Mas quando alguém começa a produzir eletricidade diretamente do próprio telhado, usando apenas materiais comuns, essa lógica começa a apresentar uma falha, porque aquilo que não passa pelo sistema não pode ser controlado e aquilo que não pode ser controlado não pode ser cobrado. E isso não afeta apenas as empresas de energia tradicional, porque a própria indústria solar também depende de um modelo baseado em produtos de instalação e financiamento com sistemas que custam milhares de dólares e exigem uma cadeia completa de equipamentos e serviços. Um sistema solar residencial pode facilmente custar entre 3 e 8 mil dólares instalado, enquanto um gerador térmico simples pode ser montado com poucos dólares em materiais básicos, criando um contraste direto entre uma solução industrializada e uma solução baseada apenas em física fundamental. E talvez seja exatamente por isso que esse tipo de ideia nunca se tornou comum, não porque não funciona, mas porque não se encaixa em um modelo que depende de escala, padronização e retorno financeiro contínuo. Mas antes de tirar qualquer conclusão, existe algo ainda mais importante que você precisa entender. Porque os números mostram que funciona, mas a forma como isso foi tratado ao longo do tempo mostra algo ainda maior. Agora que os números mostram que isso funciona e que não se trata apenas de uma curiosidade, a pergunta começa a mudar de forma porque deixa de ser sobre possibilidade e passa a ser sobre ausência. Se isso existe, se já foi testado e se pode ser replicado, por que você nunca viu isso sendo apresentado como uma solução real? A resposta não começa
Na ciência começa no tamanho do sistema, que depende exatamente do contrário disso, porque a indústria global de energia elétrica movimenta mais de 400 bilhões de dólares por ano. E todo esse valor está estruturado em torno de um modelo onde você consome, eles medem e cobram continuamente. Para que esse modelo funcione, é necessário que você permaneça dependente, que não tenha alternativas simples e que não consiga gerar energia de forma autônoma fora do sistema, porque no momento em que a produção acontece sem medição e sem contrato, ela deixa de existir para quem depende desse controle. E é exatamente isso que o efeito Seebeck permite quando aplicado dessa forma, geração distribuída invisível ao sistema e baseada em algo que não pode ser controlado, a diferença natural de temperatura entre superfícies e ambiente. Mas o impacto não para na energia tradicional, porque existe outro mercado que cresce rapidamente com a promessa de independência, a indústria solar, que já ultrapassa 150 bilhões de dólares por ano, e que, apesar de oferecer autonomia parcial, ainda depende de equipamentos caros, instalação especializada e integração com o próprio sistema elétrico. Um sistema solar residencial pode exigir investimento de milhares de dólares, envolver painéis inversores e certificações, enquanto um sistema térmico simples pode ser montado com materiais básicos de baixo custo, criando um contraste direto entre algo que pode ser vendido em larga escala e algo que simplesmente funciona sem precisar ser transformado em produto. Isso cria uma diferença fundamental, porque um modelo pode ser financiado, padronizado e controlado, enquanto o outro não gera recorrência, não cria dependência e não se encaixa facilmente em um mercado estruturado. Ao longo do tempo, soluções que não se encaixam nesse modelo não precisam ser proibidas para desaparecer. Basta que deixem de ser ensinadas, basta que deixem de ser recomendadas e basta que sejam lentamente removidas do contexto onde as pessoas esperam encontrá-las. Foi exatamente isso que aconteceu ao longo do século XX, quando a expansão das redes elétricas trouxe não apenas infraestrutura, mas também uma mudança de percepção, onde depender da rede passou a ser visto como padrão, enquanto gerar energia por conta própria se tornou algo incomum ou irrelevante. Esse tipo de mudança é silenciosa, porque não acontece de uma vez, ela acontece ao longo de gerações, até que uma ideia que já foi comum passa a parecer inexistente simplesmente porque deixou de ser mencionada. E enquanto isso, o fenômeno continua acontecendo todos os dias. O sol aquece superfícies metálicas, a noite resfria essas mesmas superfícies e a diferença térmica continua existindo sem interrupção, criando uma fonte de energia que permanece disponível independentemente de alguém estar olhando para ela ou não. Essa energia não desapareceu, ela apenas deixou de ser considerada. E talvez essa seja a parte mais importante de toda a história, porque não estamos falando de algo que precisa ser inventado. Estamos falando de algo que já está presente e que foi ignorado por tempo suficiente para parecer novo novamente. E quando você percebe isso, a pergunta muda completamente porque deixa de ser. Se isso funciona e passa a ser porque você nunca foi direcionado para isso antes, e essa mudança de perspectiva é o que abre caminho para o próximo passo, porque entender o motivo explica o passado. Mas saber como aplicar muda o que você pode fazer a partir de agora. Agora que você entende por que isso funciona e porque quase ninguém fala sobre isso, a parte mais importante deixa de ser teoria e passa a ser prática, porque no final não importa o quanto algo faz sentido se você não souber exatamente como aplicar no mundo real. Tudo começa de forma mais simples do que a maioria das pessoas imagina, porque você não está construindo uma máquina complexa. Você está apenas criando múltiplas junções entre dois metais diferentes posicionadas de forma estratégica para aproveitar a diferença de temperatura que já acontece naturalmente no seu telhado todos os dias. Os materiais mais comuns usados para isso são cobre e alumínio, ou cobre e bismuto, e a lógica é sempre a mesma. Duas superfícies metálicas diferentes conectadas entre si, formando pequenos pontos de contato onde a diferença térmica pode gerar corrente elétrica de forma contínua. Essas junções precisam ser distribuídas ao longo da superfície do telhado,
ou em áreas onde exista maior variação de temperatura, como partes expostas diretamente ao sol durante o dia e resfriadas rapidamente durante a noite, criando um ciclo constante de expansão e contração térmica. Quando você conecta várias dessas junções em série, a voltagem começa a se somar, e ao organizar esse sistema corretamente, é possível direcionar a energia gerada para carregar baterias pequenas, alimentar iluminação de baixo consumo ou manter dispositivos simples funcionando sem depender da rede elétrica. E aqui existe um detalhe que muda completamente o resultado. A qualidade do contato entre os metais e a diferença de temperatura são muito mais importantes do que a quantidade de material, porque não adianta aumentar o tamanho se a transferência térmica não estiver acontecendo de forma eficiente. Por isso, superfícies bem fixadas com bom contato térmico e exposição direta ao ambiente fazem toda a diferença, porque quanto maior for a variação entre quente e frio, maior será a energia gerada ao longo do ciclo. Em muitos casos, esse sistema não substitui completamente outras fontes de energia, mas ele reduz a dependência e cria uma base contínua que funciona mesmo quando outras fontes param, principalmente durante a noite ou em períodos onde não há geração solar. Existem relatos documentados de pessoas que instalaram sistemas simples em telhados metálicos e conseguiram manter iluminação externa funcionando todas as noites, apenas com a diferença térmica acumulada durante o dia, sem custos adicionais e sem manutenção constante. Em regiões rurais ou áreas afastadas, esse tipo de solução se torna ainda mais relevante porque permite criar pequenas fontes de energia sem necessidade de infraestrutura complexa, aproveitando apenas o ambiente ao redor. E quando você compara isso com sistemas tradicionais, que exigem instalação, contratos e manutenção, o contraste se torna evidente, porque aqui você está utilizando um processo natural que já acontece independentemente da sua intervenção. Isso muda completamente a forma como você olha para a energia, porque deixa de ser algo que você precisa comprar constantemente e passa a ser algo que você pode aproveitar diretamente do ambiente onde vive. E talvez essa seja a parte mais importante de tudo, porque não se trata apenas de gerar alguns watts de energia, se trata de mudar a relação que você tem com aquilo que consome todos os dias. Se esse tipo de conhecimento fez sentido para você, escreve nos comentários. Isso muda tudo porque isso ajuda esse tipo de conteúdo a continuar chegando em mais pessoas e compartilha com alguém que nunca imaginou que algo assim fosse possível. E se você quer continuar descobrindo ideias simples que foram deixadas de lado, mas que continuam funcionando melhor do que muita coisa moderna, se inscreve no canal Segredos da Natureza, porque aqui a gente continua trazendo à tona aquilo que quase sempre fica fora do caminho mais óbvio. Porque às vezes a diferença entre depender e entender está em algo que sempre esteve bem diante dos seus olhos.